Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Uma vida não examinada não merece ser vivida. Frases poderosas, né? Inspiradoras. Mas e se eu te dissesse que existe um perigo sutil, não nas frases em si, mas na forma como muitos de nós estamos tentando utilizá-las para resolver tudo. Tem gente achando que vai curar ansiedade, timidez crônica ou até depressão só com filosofia, maratonando vídeos ou devorando livros. Só que essa não é a função principal da filosofia, e é exatamente sobre essa linha tênue e crucial que a gente vai conversar hoje. Pense bem, quando esses grandes pensadores criaram suas obras, o objetivo era acender uma luz, provocar reflexão sobre a vida, a ética e o sentido das coisas. Eram convites ao pensamento crítico. Mas hoje, muitas vezes, essas ideias são arrancadas do seu contexto e tornam-se como um fast food de sabedoria. Imagine Marco Aurélio. As suas meditações eram um diário pessoal, um papo reto consigo mesmo sobre as dificuldades de ser um imperador e de suas lutas internas. Não era um manual para ajudar um jovem aqui do Brasil, em pleno 2025, a lidar com a fobia social, entende? E é aqui que entra minha analogia preferida para entender isso de uma vez. Imagine que você está dirigindo em uma estrada escura. A filosofia é o farol do seu carro, ou seja, algo essencial. Sem ele você não vê o caminho, não desvia dos buracos e fica perdido. Ele te ilumina, te dá direção e te faz questionar sua rota. Mas, e se o motor do carro pifar? Se um pneu furar? O farol, por mais potente que seja, não vai consertar. Você vai precisar de um mecânico. E é aí que muita gente se confunde. Antes de te apresentar quem são esses mecânicos da mente, vamos entender como foi que essa febre de autoajuda filosófica explodiu desse jeito. Não é nenhum mistério o porquê dessas frases estarem bombando. Em 2025, a atenção vale ouro. E para quem quer criar conteúdo sem apelar para dancinha ou arrumar treta e precisar de um advogado, a filosofia parece um porto seguro, um jeito descolado de passar uma mensagem. E olha, sendo bem sincero, eu mesmo uso filosofia em muito conteúdo que faço. A questão não é usar, mas como se usa e principalmente como você aí do outro lado absorve isso. Existe o conteúdo que explora a fundo uma ideia filosófica, te fazendo pensar, mas sem fugir dela, e existe aquele que pega um tema e o criador dá sua visão sobre ele, concordando ou discordando do filósofo. Ambos têm seu valor. O X da questão é quando a gente começa a usar essas pílulas de sabedoria como solução única para problemas mais fundos. Sabe aquela dificuldade, especialmente para nós homens, de admitir que não tá tudo bem, de pedir ajuda? A gente pensa, ansiedade, depressão, timidez é frescura. Preciso ser mais forte, engolir o choro e seguir em frente. Aí você vê uma frase como essa: a felicidade depende apenas de si mesmo. Pronto, o seu preconceito contra buscar ajuda tá validado. Você pensa, tá vendo? É só eu querer. Mas será que é só isso mesmo? É aqui que a gente precisa entender a diferença crucial entre o farol e o mecânico. Como eu disse, a filosofia, de Sócrates até Nietzsche, queria questionar o mundo, a moral, a política, o ser. Eles não estavam montando um consultório para curar seus traumas. Eles te dão o farol, a direção e o questionamento, mas se o motor da sua mente tem um problema, o farol sozinho não vai te mover. É aí que entram os psicólogos, os mecânicos da mente. A função deles é estudar, diagnosticar e tratar questões de saúde mental e emocional. Eles não vão te dar apenas uma frase de efeito, eles vão investigar seu caso, suas angústias e entender o que te levou a desenvolver o transtorno. E o mais importante, te dar as ferramentas práticas para superá-lo. Enquanto a filosofia te convida a refletir, a psicologia oferece abordagens terapêuticas testadas e comprovadas. Pensa agora numa pessoa com ansiedade crônica. Ouvir não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa, pode até dar um estalo. Mas, e as crises de pânico? E os pensamentos acelerados? Essa frase sozinha não ensina técnicas de respiração, estruturação cognitiva ou como lidar com os gatilhos. Coisas que um psicólogo, usando abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ou buscando as raízes mais profundas como a psicanálise, pode te ajudar a desenvolver. Lembre-se, a filosofia mostra o caminho. A psicologia te ensina como avançar por esse caminho e se livra dos seus obstáculos internos. Podemos pensar também na célebre frase de Kierkegaard: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Excelente, certo? Mas para aqueles que estão travados numa depressão, paralisados pelo medo,
Como é que se olha para frente na prática? A filosofia aponta uma direção, mas o como fazer muitas vezes precisa de um especialista. Se você já está em uma caminhada filosófica, tá bem consigo mesmo, ou tá só numa bad vibe passageira, talvez essas reflexões ajudem a clarear as coisas. Mas se o problema é persistente, está te afetando de verdade, não caia na armadilha de achar que só a filosofia vai resolver. Às vezes, muito conhecimento sem a devida orientação vira uma confusão maior ainda. A última coisa que eu quero é que vocês saiam daqui achando que filosofia não serve pra nada. Muito pelo contrário, eu recomendo, leiam, estudem, reflitam, seja por vídeos, livros, como for. A filosofia é uma ferramenta incrível de autoconhecimento e expansão da consciência. O meu pedido é, entendam a filosofia como ela realmente é, um farol potente numa estrada escura, mas usem o discernimento que ela mesma proporciona para sacar quando o problema não é só a falta de luz, mas algo que precisa de um conserto especializado. Voltando para a nossa analogia, pare de tentar dirigir com o pneu furado ou com o motor falhando, achando que é só aumentar a luz do farol que vai resolver. Às vezes, a atitude mais sábia é encostar o carro e chamar o mecânico. Não tem vergonha nenhuma nisso, pelo contrário, é sinal de inteligência e autocuidado. Se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido pra você, por favor, deixa um like aqui no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos. Essa é a força que você me dá para continuar nessa jornada. E clique também nesse vídeo que está aparecendo aí na tela, que eu tenho certeza que ele também será um bom guia para você.